Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso canal. Aqui, Raimundo Alves, evangelista da obra do Senhor, em Araguaína, Tocantins. E estamos hoje aqui para mais uma aula, mais um vídeo desse projeto que visa apoiar os irmãos que trabalham, que atuam aí na Escola Bíblica Dominical. O nosso propósito aqui é trazer para você uma proposta de comentário, uma linha de pensamento, uma linha de raciocínio baseada aí na lição que o autor preparou para o nosso estudo de hoje. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva, dê o like, clique no sininho para ser avisado quando tiver mais vídeos e compartilha. Quando você compartilha, você faz aí uma rede do bem, Você nos ajuda a divulgar o nosso canal, divulgar o nosso trabalho. Então já clica aí no compartilhar, copia o link aí, cola rapidão aí nos grupos do WhatsApp, ajude esse projeto. E esse projeto também ajuda várias pessoas, ajuda vários irmãos. Os irmãos que já estão conosco aqui há um bom tempo sabem que o nosso conteúdo aqui é bem diferente do que é encontrado aqui na plataforma, Aqui a gente lê todo o conteúdo da lição, faz a abordagem teológica e nós acrescentamos aqui algo a mais, Nós temos o desafio da igreja para os nossos dias, nós temos as questões, as perguntas, o recurso pedagógico, tudo isso visando trazer uma aula bem prática, uma visão pedagógica para lhe ajudar a ministrar uma boa aula e também lhe ajudar a entender melhor o conteúdo da lição. Nós já estamos no segundo trimestre de 2022 e estamos estudando sobre os valores do reino de Deus. A abordagem, o estudo desse trimestre é sobre os ensinamentos de Jesus ali no Sermão do Monte, também conhecido como Sermão da Montanha. Estamos estudando os argumentos, o que Jesus falou, como é interpretado no Antigo Testamento, como isso também é interpretado no dia a dia da igreja, na nossa prática cristã. E hoje não é diferente. Temos mais uma lição baseada no Sermão do Monte. E hoje nós estudaremos a lição de número 4, que tem como tema Resguardando-se de Sentimentos Ruins. A ideia é estudarmos sobre os ensinamentos de Jesus, sobre o perdão, sobre a reconciliação, sobre como eu tenho que fazer o meu culto e ao mesmo tempo me reconciliar com os irmãos, Entender também na aula de hoje o que Deus queria dizer lá no Antigo Testamento, na lei, quando disse não matarás, que é o sexto mandamento. A lição está montada em 3 tópicos, cada tópico com 3 subtópicos. Apenas o último tópico está diferente porque ele só tem 2 subtópicos. E é muito importante a gente conhecer, analisar, observar a estrutura da lição para melhor adequar os nossos argumentos, as nossas falas, os nossos comentários, baseado no tempo da lição que nos for reservado. E já de início, nós vamos estudar e meditar agora na introdução. É aqui na introdução que nós temos os primeiros contatos com os argumentos do autor, as falas do autor, os escritos, O que ele escreveu para introduzir a aula de hoje. Nesta lição, aprenderemos com o Mestre Divino que o Evangelho não é antinomista, e a cólera é a antessala do homicídio, que para devotar nossa vida a Deus, precisamos nos reconciliar com o próximo. Veremos que o nosso Senhor colocou em alta conta o valor da pessoa humana e, por isso, a seção bíblica de Mateus capítulo 5, do 21 ao 26, será o objeto do nosso estudo. Aqui na introdução, o autor já aponta quais serão os principais argumentos do autor na lição de hoje. O que será abordado? Primeiramente, nós iremos aprender o que é antinomista e aprender também que nós não somos, a igreja não é antinomista. Vamos aprender também sobre o homicídio, o que Deus queria falar, como o autor fala aí, que a cólera, a ira, a contenda é a antessala do homicídio. Vamos estudar hoje também sobre
a nossa adoração a Deus baseada nisso, né? Como que eu tenho que fazer se eu tiver com um problema com o irmão, com um tipo de rivalidade, né? Um tipo de crise com algum irmão, como que eu tenho que fazer para ofertar, para apresentar o meu culto a Deus? E ele encerra aí a introdução falando que nós iremos estudar e ver que Jesus deu muito valor, botou numa alta conta a pessoa humana. Esse era o foco de Jesus no Novo Testamento, quando estava falando no Sermão do Monte, e era também o foco de Deus, tá? Lá no passado, lá na lei, quando ele decretou: não matarás. A preocupação e o interesse de Deus é em preservar a vida. Assim também, né, como foi a preocupação de Jesus. E com isso, valorizou muito a pessoa humana. E assim, meus irmãos, nós iremos estudar agora o primeiro tópico da lição. A ideia aqui é estudarmos que o Evangelho não é antinomista, tá? E esse tópico ele precisa ser compreendido para facilitar também a compreensão do segundo e do terceiro, certo? Nós precisamos entender qual é o papel e a participação e a visão do Evangelho do Reino de Deus diante de leis, para que assim possamos aceitar, né, a lei de Deus sobre a nossa vida, sobre a vida da igreja. O que é antinomismo? A palavra nos fornece a própria definição, constituída do grego anti, que quer dizer contra, e nomos, lei, diz respeito a tudo contrário à lei, normas e regras. A palavra traz a ideia de que o cristão não precisa obedecer à lei moral do Antigo Testamento. Seus defensores dizem que a lei não teve origem em Deus e que ela deve ser rejeitada. Que Deus havia determinado por decreto a existência do pecado, de modo que jamais se pode evitá-lo. Por isso, não há razão para a existência da lei. Outros ainda defendem que a lei é oposta ao Evangelho. Entretanto, veremos que esse ensino viola as Escrituras, que o antinomismo é um desvio da palavra de Deus. Antinomismo é um termo, uma palavra usada para descrever aquelas pessoas que não gostam de lei, de normas e de regras, certo? E tem gente assim no mundo, a gente sabe que tem, né? Tem gente que para ele, quer ver ele ficar zangado e irado, é determinar algo para ele, né? Algum tipo de regra, algum tipo de norma. Agora, quando nós trazemos para o lado religioso, né, para o lado da fé, para o lado da Bíblia, antinomista é aquela pessoa que não quer aceitar que nós precisamos e podemos cumprir os princípios da lei de Deus e também cumprir regras e normas que estão incluídas na Bíblia. O autor mostra aí alguns argumentos que essas pessoas usam para tentar justificar o não uso da lei do Antigo Testamento e, ao mesmo tempo, tentar justificar uma vida cristã sem norma, sem regras, né? Alguns até chegam a defender, a dizer, né, que não vai ser mandado por homem, não vai ser dominado por homem, e assim termina abrindo mão da obediência. E o autor conclui aí falando que esse ensinamento é heresia, né? É antibíblico, é contra as escrituras, né? E é importante a gente falar isso na aula, porque ainda hoje no meio da igreja tem pessoas que não gostam. Não gostam de regra da igreja, não gostam de norma, não quer respeitar, né? Só quer ler a Bíblia naquele lado que tem as promessas, que tem as coisas boas. Quando é algo que vai exigir dele uma mudança de vida, ele começa a desconversar, descontextualizar o texto bíblico. Mas esse tipo de visão é antibíblica, tá? Essas atitudes antinomistas são antibíblicas. A lei e o evangelho. Jesus não desprezou a lei. A expressão ouviste o que foi dito aos antigos aponta para uma retrospectiva de um ponto da lei de Moisés. Diferentemente dos escribas e fariseus, nosso Senhor deu ênfase à autoridade da lei e revelou a real intenção de Deus presente nela. Atente para o mandamento: não matarás.
Enquanto os escribas e fariseus interpretavam esse mandamento de maneira restrita ao ato literal de matar uma pessoa, nosso Senhor o ampliou e aprofundou, demonstrando que o homicídio tem início no coração do ser humano a partir da ira, do ódio e da cólera. Neste subtópico, o autor faz uma abordagem relacionada até mesmo com a lição anterior que nós estudamos domingo passado. Ele faz aqui uma comparação entre a lei e o evangelho. Mas não é algo amplo não, tá? A visão aqui é fazer a comparação justamente sobre o homicídio, sobre o não matarás. Então ele fala aí que os fariseus, né, os escribas, os estudantes das escrituras daquela época, usavam essa expressão não matarás, esse mandamento, e aplicava e aceitava que alguém estava infringindo, né, esse mandamento, só quando realmente matava alguém, quando cometia um homicídio, quando tinha a morte. Essa é a visão da lei. Eram os cumpridores da lei, entendia ela assim. Agora, no Evangelho, mostra Jesus dando uma melhorada no entendimento desse texto bíblico. Porque, como o autor mostra aí, para Deus, para Jesus, o homicídio já começa no coração. Quando alimenta ódio, quando alimenta ira, quando alimenta contenda, a cólera, né? Nós vamos ver aqui na lição, por exemplo, alguns textos de João que fala que aquele que diz que ama a Deus e aborrece o seu irmão, né, já está errado. Então, a ideia desse subtópico aqui é entendermos isso. Que os fariseus, né, os escribas entendiam de uma forma, Jesus veio e deu uma melhorada no que eles entendiam e colocando aí a visão do Evangelho, a visão do reino de Deus. Legalismo e antinomismo. O legalismo é uma atitude que se concentra na observância e prática rigorosa das leis, como elemento determinante para uma comunidade alcançar o favor de Deus. O antinomismo rejeita todo tipo de normas morais, deixando a pessoa livre para pecar. Assim, o legalismo foi refutado pelo apóstolo Paulo, e o antinomismo fere de morte a vocação dos cristãos para a santidade. Como amamos todo o conselho de Deus revelado nas Sagradas Escrituras, afirmamos que os princípios morais divinos revelados na Bíblia, a palavra de Deus, são atemporais, válidos em qualquer época e cultura. E, por isso, o cristão fiel à Bíblia tem cuidado tanto com o legalismo quanto com o antinomismo. Para fechar o entendimento sobre antinomismo, o autor traz aqui dois opostos, né? Primeiro ele fala sobre o legalismo. O que é o legalismo? É um tipo de visão, é um tipo de entendimento, é um conjunto de atitude que leva alguém a ser altamente dependente do que está escrito. É aquele que quer cumprir cada vírgula, cada acento de uma lei, de uma norma ou de uma regra. O problema do legalista cristão, né, na igreja, é que ele termina esquecendo que toda regra tem uma exceção, né? E sendo exigente demais no que está escrito, termina desprezando o amor e a misericórdia. E, junto com isso, o perdão. Então, o legalista ele é o oposto do antinomista, certo? Mas também traz prejuízo para o reino de Deus. O antinomista, como nós já aprendemos hoje, é aquela pessoa que é oposta à lei. Aí também já traz prejuízo para a obra, já traz prejuízo para o reino de Deus, porque diferente do legalista, mas também errado, não quer nenhum tipo de norma, não quer nenhum tipo de regra, não quer nenhum tipo de denominação. Então, nós temos que evitar ser esses dois extremos, tá? Não ser legalista, quer dizer, não querer resolver tudo só dentro de uma lei, dentro dos artigos, dentro dos capítulos, né? Mas também não ser antinomista, totalmente contra as normas, regras e determinações. O autor fala aí que os princípios bíblicos eles são atemporais, quer dizer, fora de tempo, cabível em todo o tempo,
em todo lugar, inclusive para toda a cultura, tá? E esses princípios bíblicos, meus irmãos, é quem nos rege. São os princípios que regem o cristianismo. As normas das igrejas, as regras criadas, inclusive a ética cristã, é baseada justamente nesses princípios bíblicos, tá? Por isso, não podemos ser antinomistas contra normas e regras, e muito menos legalistas. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é a desobediência em nome de Deus. Sim, nós temos irmãos que, em nome de Deus, por ter uma fé em Deus, no soberano, acreditar no poderio e no senhorio de Deus, acham que isso justifica eles desobedecerem a tudo e a todos. Isso se dá devido ao entendimento errado de textos bíblicos e tem trazido problemas tanto espirituais quanto sociais. A defesa desse pessoal é o texto bíblico que diz que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. Aí, fazendo uma análise desse texto, totalmente sem observar o seu contexto, o que estava em jogo ali, o que estava envolvido com isso, aí querem desobedecer pastor, querem desobedecer líderes, né? Eu não estou falando aqui de situações em que o líder está errado, não. Eu estou falando de situações em que a igreja está certa, o líder está certo, mas, em nome de Deus, alguns se tornam legalistas demais, só querem o que está escrito ali, o preto no branco, e alguns se tornam antinomistas, ou seja, totalmente contra as regras e normas, afinal de contas, só quer obedecer a Deus, só quer obedecer a Jesus, porque está escrito na Bíblia que importa obedecer mais a Deus do que aos homens. E as desobediências em nome de Deus são várias. Nós vemos crentes, até mesmo igreja, desobedecendo norma de trânsito, desobedecendo norma de segurança, desobedecendo norma da saúde. Nós vimos aí nesse período da pandemia da Covid-19, muitos crentes, em nome de Deus, em nome de uma fé, em nome de uma obediência cega à Bíblia, ou de uma fé melhor do que a dos outros, muita gente desobedecendo o uso do álcool, desobedecendo o uso de máscara, dando problema em trabalho nas igrejas. Então, esse tipo de desobediência gera um mau testemunho na igreja e também no mundo. Essas desobediências envolvem várias áreas, tanto essa área social, política, do poderio que existe, de prefeitos e governadores, mas também no ambiente da igreja. Tá? Essas pessoas são contra a respeitar a autoridade do pastor e até mesmo da liderança da igreja. E a solução para esse desafio, meus irmãos, é entender que a submissão a Deus não é uma autorização para desobedecer às autoridades, sejam elas seculares ou religiosas, até porque as autoridades são constituídas por Deus. Como recurso pedagógico, mostre partes da lei que se cumpriu em Jesus e também que Jesus cumpriu, tá? Para ajudar os irmãos a entender mais ainda que nós não somos antinomistas, não somos contra regras, não somos contra leis e muito menos contra a lei de Deus. E assim podemos concluir esse primeiro tópico. Nós aprendemos que ser antinomista é ser contra leis. Aprendemos também que o Evangelho complementa a lei de Deus e aprendemos também os perigos de ser legalista e antinomista. Meus irmãos, chegamos agora no segundo tópico da lição. E agora nós iremos entrar mesmo no assunto grosso, tá? Na parte mesmo principal da aula de hoje. E a ideia aqui é analisarmos, aprender sobre o não matarás, sobre o homicídio, onde que isso nasce, como que isso acontece dentro do coração do homem. Jesus e o sexto mandamento. Jesus não anulou o sexto mandamento do Decálogo. Sua interpretação foi mais elevada e profunda, pois revelou que a ira ou cólera contra um irmão é um tipo de homicídio no coração, como bem afirmou João. Qualquer que aborreça seu irmão é homicida.
e nenhum homicida tem permanente nele a vida eterna. Não é por acaso que o verbo irá, em Mateus 5:22, significa provocar, incitar a ira, estar zangado, estar enfurecido. A fúria e a ira de Caim o levaram a cometer o primeiro homicídio contra o próprio irmão. Portanto, o sexto mandamento não envolve apenas uma sanção penal, mas elementos mais profundos, como palavras, emoções, insultos e outras ações que se antecipam ao homicídio. A ideia desse subtópico é mostrar como que Jesus entendeu e interpretou o sexto mandamento da lei: não matarás. Nós já vimos como que os escribas entendiam, né? Escribas e fariseus, que o não matarás era só se fosse matar de verdade. Porém, Jesus deu uma melhorada, né, na interpretação desse texto e principalmente na prática, mostrando que para Deus, no seu reino, matar alguém começa sentindo ódio no coração, a ira, a cólera, e chegando assim a dar lugar até mesmo à prática do homicídio. Até porque, como está escrito por João, aquele que aborrece o seu irmão é comparado a um homicida, viu? Porque nesse aborrecimento, nessa ira, vai provocar morte, até mesmo espiritual, na vida de alguém. E o autor apresenta aí também o que é se irar, né, na Bíblia. Irar é estar zangado, enfurecido, né, indignado com uma determinada situação ou pessoa. E foi justamente por causa dessa ira que Caim matou Abel, como é citado aí, o primeiro homicídio do mundo, da existência da humanidade. Então, esse texto nos mostra que isso não é uma coisa boa para estar presente no coração do crente. Né? Um crente de verdade, com temor de Deus e amor ao próximo, ele não pode viver com o seu coração contaminado com esses sentimentos. Aí o autor conclui esse subtópico falando que o entendimento do sexto mandamento é que não se trata simplesmente de uma tipificação penal, não é simplesmente um crime baseado na lei, né? Mas é algo que vem de dentro para fora. É algo do coração, é de sentimento, é de emoções. E quantas pessoas nós não conhecemos no nosso ambiente de igreja, que se afastaram da igreja, ou até mesmo estão dentro da igreja, mas estão mortas porque alguém matou. Alguém matou com palavras, com difamação, com calúnia. A pessoa não consegue mais nem servir a Deus, abrir seu coração porque está ferida, está sofrendo. Então é disso que o autor está falando. Tá? É disso que Jesus está falando. O não matarás envolve essas atitudes. E é por isso que nós temos que evitar. Afinal de contas, nós somos súditos deste reino, súditos do reino de Deus. A cólera no contexto bíblico. Tanto o salmista quanto o apóstolo Paulo escreveram que um servo de Deus pode irar-se, mas não deve pecar. A ira é uma emoção humana. Por isso, na Bíblia, vemos pessoas justas se irando contra o pecado, contra os atos desumanos, contra o desrespeito à palavra de Deus. Nosso Senhor manifestou ira contra os que faziam do templo um covil de ladrões. Entretanto, a ira não pode nos controlar e devemos examinar se ela provém de um espírito reto, de um coração puro, ou se é uma obra da carne, do tipo pecaminosa, orgulhosa, odiosa e vingativa. O imperativo bíblico é que a ira não pode nos dominar. Aqui nesse subtópico, meus irmãos, o autor traz mais uma visão do que é irar-se na Bíblia, não é? Porque o texto bíblico diz: irai e não pequeis. E o que é essa permissão para irar? Né? Ela é entendida, ela é compreendido quando o cristão, o crente, ou até mesmo um cidadão comum, quando ele se ira por algo que está errado. Essa aí é a nossa parte humana, e principalmente humana e também cristã.
Porque um cristão correto, um cristão de verdade, ele vai se irar contra o que está de errado hoje no mundo aí. Ele vai ficar irado contra o pecado. Porém, o autor chama a atenção aí que essa ira que o cristão sente não é aquela ira pecaminosa. Não é aquela ira oriunda, né, de uma fonte, de um coração pecaminoso, cheio de ódio, de cólera, de rancor. Não. Essa ira que é legalizada aqui pela Bíblia é a ira que quer ver as coisas corretas. É a ira que sai de um coração transformado pelo Espírito Santo. É a ira que nasce contra aquilo que está errado, contra o pecado. E o pastor Ziel faz o alerta aí, né? A recomendação bíblica é não deixar que essa ira te domine, não deixar a ira nos dominar. Porque se a ira nos dominar, aí ela já vai se tornar uma obra da carne e vai nos levar a pecar, principalmente provocando um mau testemunho e assim dificultando pessoas de servir a Deus, pessoas de ser crente, de se aproximar de Deus e até mesmo da igreja. Então temos que ter esse cuidado. A Bíblia diz: irai, mas não pequeis, e uma das formas de controlar isso aí é justamente não deixando a ira dominar. Ou seja, eu posso ficar indignado contra o pecado, contra algo, mas eu não vou lá arrebentar as coisas, eu não vou lá quebrar, eu não vou lá fazer um bagaço, fazer um regaço, porque eu poderei estar provocando aí um mau testemunho. O valor da pessoa humana. Jesus enfatizou o valor da pessoa humana. Por isso, chamar alguém de raca, que significa inútil, cabeça oca e vazia, é uma ofensa grave, igualada a blasfêmia. Chamar de louco, que significa ímpio, incrédulo, é uma conduta moralmente desprezível. Alguém com esses comportamentos o mostra que não só peca quem comete um homicídio, mas igualmente os que nutrem a cólera, o ódio e o rancor no coração. A vida humana tem um valor sagrado. Por isso, o patrão deve tratar bem o seu empregado e este, consequentemente, deve respeitar o patrão. O irmão não pode fazer acepção de pessoas para com outro irmão, quer por causa da cor da pele, quer por diferenças econômicas, pois, como o apóstolo Paulo diz, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. O autor traz uma abordagem aqui nesse subtópico que Jesus queria ali, com aquele ensinamento, com aquela nova interpretação bíblica ali, valorizar a pessoa humana. E o autor traz aí algumas expressões que é usada ali no Sermão do Monte, né? Chamar alguém de cabeça oca, cabeça vazia, sem futuro, inútil. Isso para Deus é pecado, meus irmãos. Observe como que ficou agora na graça, né? Qual é o entendimento do reino de Deus? Utilizar essas palavras depreciativas, de humilhação, não é? Que mexe a pessoa por dentro e abate a pessoa por dentro. Isso aí para Deus é pecado, meus. Tanto é pecado que Jesus apontou aí no ensinamento dele aí duas possibilidades de punição, tá? Uma punição humana, terrena, né, de ser levado perante o sinédrio, perante os julgadores, né, ser preso e pagar ali até o último centavo, mas também uma punição espiritual de ser condenado ao inferno. Você está percebendo o quanto que deve ser cuidadoso a nossa vida com o próximo? O quanto que temos que ter esse cuidado no tratamento com o próximo? A gente fica analisando a postura de alguns irmãos aí que são verdadeiros destruidores de vida. A sua língua é uma espada afiada de dois gumes, mas é só para matar a gente com palavras. E Jesus está dizendo aí que isso é pecado, que no reino de Deus isso não é aceitável e é punível até mesmo com a condenação eterna. E o autor faz aí uma visão, uma interpretação, uma aplicação já bem mais aberta, né? Abordando também a questão do relacionamento humano, do patrão com o empregado,
de pessoa para pessoa, e o autor toca aí numa ferida nossa, a questão da acepção de pessoas, que não era para acontecer na igreja, mas acontece, viu? Acontece em todas as áreas, até mesmo entre o próprio corpo ali de ministério, né? Fazem acepções por questão de dinheiro, questão social, né? Questão de postura, até mesmo a cor da pele. E isso tem que ser evitado, principalmente pela igreja, principalmente por nós crentes, por nós cristãos. E senão estaremos gerando um mau testemunho e correndo risco até de perder a salvação. Porque o texto mostra anterior aí as duas possíveis punições. E o desafio para a igreja baseado nesse tópico são os coléricos na igreja. Quem são os coléricos? São os da confusão, viu? São os da baderna. É a turma do contra, meus irmãos. E isso tem trazido prejuízo e muito prejuízo para a obra do Senhor. A igreja tem pessoas que ainda estão em fase de transformação, isso aí é verdade. Mas essa turma aí, viu, os coléricos da igreja, eles não querem buscar transformação, não. Eles querem que a igreja aceitem eles do jeitinho que eles são, dando trabalho desde o tempo que chega até o tempo que sai. Eu não estou aqui me referindo, né, àquela categoria de coléricos que alguns falam relacionada à personalidade, né? Que tem gente que tem a personalidade colérica. Mas o que eu estou abordando aqui são os birrentos, os encrenqueiros, aqueles que amam dar trabalho, ama ser do contra. Em tudo ele é do contra. Se é para cooperar, ele é do contra. Se tem um pastor do jeito, ele reclama. Se chega outro de outro, ele reclama. Então, esses são os coléricos, da confusão dentro da igreja. Uma característica bem simples para a gente identificar é que eles não medem palavra com ninguém, não, viu? Eles não estão nem aí se vão magoar, se vão machucar, se vão gerar um péssimo testemunho. Eles não estão nem um pouco preocupados com isso, não. Tá? Eles querem se sentir na razão, dizer que todo mundo está errado e eles estão certos. E o prejuízo, meus irmãos, na obra são muitos. Pessoas afastadas da igreja, pessoas que não querem mais congregar, pessoas até congregando, mas sem mais expectativa de crescimento espiritual, porque está magoado, está ferido, né? Muita gente vendo esse mau testemunho, briga na igreja, confusão na igreja. Esses prejuízos têm dificultado até mesmo algumas igrejas, né, ganhar almas para o reino de Deus devido aos escândalos gerados por esse tipo de gente. E a solução para esse desafio é entender, meus irmãos, que a igreja é um lugar de paz, né? A igreja é um lugar de amor, de comunhão e não de confusão. E assim buscar ainda mais a presença do Espírito Santo para que seja gerado, né, na igreja a cada dia e nesses irmãos aí o fruto do Espírito, que com certeza vai conseguir dominar, não é, sobrepor a sua natureza pecaminosa. Como recurso pedagógico, você pode mostrar exemplos de mortes, de confusões, de problemas, de brigas geradas aí por pessoas coléricas, sabe? Pessoas que são zangadas demais, violentas demais. Isso vai ajudar os irmãos a entender a importância do ensinamento de Jesus, né, da abordagem do autor aí, para a gente evitar a ira, né, o rancor e a cólera no nosso coração. Então, meus irmãos, concluído aqui esse tópico, nós estudamos que Jesus reforçou e melhorou o sexto mandamento. E estudamos também que não há amparo, não há base bíblica, não há aceitação, né, do colérico, de pessoas coléricas na Bíblia. E aprendemos, né, que Jesus valorizou a pessoa humana no seu ministério e nos seus ensinamentos. Chegamos agora no último tópico, né, no terceiro tópico, e agora nós iremos estudar como que deve ser o nosso ofertar, a nossa adoração, a nossa vida com Deus diante dos problemas, diante das desavenças que podem ocorrer com a gente no dia a dia. A oferta do altar. Jesus se dirige aos discípulos e faz com que cada um examine a si mesmo
pois um servo do Senhor não pode ofertar no altar com o coração cheio de ira e rancor. Para o judeu, ofertar era um ato sagrado e o fazia reconhecer a bondade de Deus para com ele. Dizer amar a Deus, mas odiar o irmão é cair na mentira. Não adiantava reconhecer a bondade de Deus, mas não se reconciliar com o irmão. Cabe ressaltar que o verbo grego para reconciliar significa mudar a mente de alguém, renovar a amizade com alguém. O ensinamento é claro: não há relacionamento correto com Deus sem relacionamento verdadeiro com o irmão. No início desse subtópico, o autor já é bem direto no que ele quer alcançar. Ele já mostra o que Jesus ensinou. E não podemos ofertar algo para Deus com o nosso coração contaminado. É o que está baseado lá no Sermão do Monte, né? Que fala que se trazer uma oferta e tiver um problema com o irmão, você tem que voltar e reconciliar. Pode até parecer um ensinamento besta, viu? Mas tem muita gente com o coração rancoroso, corrompido, estragado, e aí, no meio da igreja, achando que Deus está recebendo a vida dele, o culto dele, a adoração dele. O irmão do lado, ele não consegue nem olhar na cara, não é? Já detonou a vida do irmão, fica hoje escolhendo o culto porque não aceita ir no culto dirigido por aquele irmão, dirigido por aquela irmã, e diz que está adorando a Deus. Então, nesse subtópico, a ideia é a gente fechar esse entendimento aí, viu? Tá? Essa pessoa está enganada. Até porque o autor aborda aí também dizendo que aquele que diz que ama a Deus e aborrece seu irmão está mentindo. É mentiroso. Está levando uma vida de engano, está levando uma vida de mentira. E tem muita gente achando que esse estilo de vida está certo, né? Está orando, está jejuando, está congregando, está em paz com Deus, está tudo bem, né? Os irmãos que se lascam, os irmãos que se viram para lá, né? Ninguém pode brincar, ninguém pode falar nada com ele que o coice já vem. Está errado, irmão. Isso aí está errado. Essa crença aí que diz que ama a Deus, que serve a Deus, sapateia no poder, fala línguas estranhas, mas a mesma língua que fala línguas estranhas mata os irmãos da igreja, está errado, rapaz. Está errado, está enganado. Você vai para o inferno e você acha que vai para o céu. Jesus deixou claro, nesse texto bíblico aí, Deus não recebe esse culto. Deus não recebe essa adoração. E o autor fecha aí o entendimento falando que o relacionamento com Deus, meus irmãos, é para cima e para os lados. Para cima, meu relacionamento com Deus. Na lateral, relacionamento com os irmãos. É assim que Deus recebe. Eu tenho que estar em paz com Deus, sim, mas tenho também que estar em paz com os irmãos. Eu chamo isso aí de relacionamento da cruz, né? Adoração da cruz. O efeito cruz, né? Eu adoro a Deus na vertical, eu tenho comunhão com Deus, relacionamento com Deus na vertical, mas eu tenho também relacionamento na horizontal, ou seja, relacionamento com os irmãos. Evitando a desavença. Em Mateus 5, os versículos 23 e 24, diz respeito à adoração. Os versículos 25 e 26 diz respeito ao processo legal e procuram advertir os discípulos quanto ao problema da desavença entre irmãos. Nos versículos 25 e 26, nosso Senhor enfatiza que é preciso buscar uma solução para a desavença entre irmãos fora do tribunal, pois naquela época, quando a pessoa era sentenciada, pagaria até o último quadrante. Nosso Senhor, portanto, nos convida a sanar as desavenças entre nós e, assim, preservarmos o bom testemunho. Atentemos para a reflexiva indagação do apóstolo Paulo. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não há entre vós sábio, nem mesmo um que possa julgar entre seus irmãos?
O autor apresenta aqui, meus irmãos, nesse subtópico, utilizando aí os versículos 23, 24, também 25 e 26, para dar uma dica aí de relação interpessoal nossa, seja com as pessoas do mundo ou com as pessoas da igreja, né? E ele fala principalmente relacionado aí ao versículo 25 e 26, onde mostra que nós temos que ter, meus irmãos, um cuidado, né, no tratamento de problemas com irmãos da igreja, com irmãos da fé, né? Não é feio, na verdade, né? Dois crentes brigando na justiça, por exemplo. Dois obreiros brigando na justiça. Dois pastores brigando na justiça. Pastor brigando contra a convenção brigando contra o pastor. Não fica feio isso? É isso que o autor está abordando aqui, que a gente tem que evitar. E para justificar os seus argumentos, ele utiliza aí um texto do apóstolo Paulo, né? Onde ele fala, será que vocês estão tendo coragem mesmo de brigar com os irmãos lá no tribunal? Manchar o evangelho, né? Provocar um mau testemunho? Será que não há entre vocês alguém que possa resolver aí essas picuinhas? Resolver esses problemas? Esse texto, meus irmãos, é muito importante e muito interessante. Porque tem muita gente aí que diz que não julgueis para que não sejais julgados, né? Que ninguém não tem autoridade para julgar nada. Mas na igreja, nós temos os líderes de departamento, nós temos os obreiros da igreja, temos o pastor da igreja, temos o pastor do campo, temos o pastor da convenção, temos aí a mesa diretora, né? Meio mundo de mesa aí, mesa diretora do campo, mesa diretora da convenção. Tudo isso para ajudar a resolver esses problemas, não é? Para não ser necessário chegar aí no tribunal, que gera um mau testemunho e com certeza não pega bem. O desafio para a igreja dos nossos dias, baseado nesse tópico, é as desavenças no meio da igreja. Sim, meus irmãos, nós temos problema nessa área também. É bem verdade que nós somos seres humanos, né? Seres humanos têm defeitos, têm problema. Aonde tem gente, tem problema. Agora, a dificuldade é nós entendermos que existe e tentar resolver. Porque quando não é resolvido, a desavença traz prejuízo para a obra do Senhor. E o que são essas desavenças? São problemas, brigas, que na sua maioria, muitas vezes, ocorrem justamente no escalão superior. Ocorrem envolvendo pessoas que têm liderança na igreja, que têm cargo na igreja, entre obreiros, desavença entre pastores, entre supervisores, entre líderes da mesa diretora e por aí vai, não é? E com isso surgem brigas, contendas, perseguições, manipulação de informação, até mesmo transferência de pastor de um campo para o outro porque não votou no candidato fulano de tal. Meus irmãos, esse tipo de desavença mancha a igreja, mancha o evangelho perante, né, o mundo. Nesse problema de desavença, meus irmãos, às vezes ocorrem casos tão absurdos que nem no mundo a gente vê assim diretamente, né? Eu uso o argumento do mundo porque o mundo está contaminado pelo pecado e a igreja está buscar cada dia mais ser dominada pelo Espírito Santo. Mas isso tem se tornado um desafio difícil de superar no nosso meio. Ora por outra, estamos sabendo de uma perseguição, de uma calúnia, de um problema, de um disse-me-disse, coisas feias no nosso meio. E os problemas gerados na obra por causa disso são muitos. Começa pela perseguição, a calúnia, a difamação. Aí causa tristeza na família daquele que foi perseguido, né, por um pastor, por um supervisor, seja qual seja a pessoa. Também temos problemas por causa da falta de perdão, da falta de reconciliação. Ou seja, já parou para observar que é muito difícil a gente ver um pastor se reconciliando com outro pastor, pedindo perdão, um líder pedindo perdão a outro, não é? E isso, essas desavenças, traz prejuízo para a obra de Deus, afastam pessoas da igreja, principalmente pessoas não crentes que presenciou, que viu ali aquele clima de perseguição, de calúnia, e isso traz prejuízo para o reino de Deus, meus irmãos. Existem problemas aí, já tem acontecido desavenças em certas cidades por aí,
E a igreja perdeu totalmente a moral para se pregar o evangelho, devido ao mau testemunho gerado naquele local. E a solução para esse desafio, meus irmãos, é orar e vigiar constantemente, né? Buscando do Espírito Santo a produção do seu fruto em nós e a cada dia sermos mais espirituais e menos carnais. E também, mais uma solução aí, é buscar, né, reconciliação, perdão, e assim ter um viver que realmente gere um bom testemunho e que verdadeiramente agrade ao Senhor. Como recurso pedagógico, mostre exemplos de boas atitudes, de bons resultados, né, mediante perdão e reconciliação. Fazendo isso, você vai levar os irmãos a refletir o quanto é importante resolver e até mesmo evitar as desavenças no nosso meio. E assim podemos concluir esse tópico. Nós aprendemos que para ofertar para Deus, para fazer as coisas de Deus, para estar envolvido no reino de Deus, nosso coração tem que estar limpo. Aprendemos também que nesse viver cristão, nós temos que evitar as desavenças no nosso meio. Meus irmãos, chegamos agora no momento de concluir a nossa aula, né? Aqui nós iremos fazer algumas abordagens dos argumentos do autor aí, né? As palavras que ele usou para fechar essa lição e nos levar a uma reflexão, a um entendimento sobre a aula de hoje. Conclusão. Como servo de Cristo que vivemos as verdades do Evangelho, não deixemos que pensamentos, palavras e ações firam o nosso próximo, nem deixemos que a desavença torne-se disputa entre nós. Em caso de desavença e desentendimento, à luz das Escrituras, deve-se reconciliar-se imediatamente, seguir em paz com todos, pois é isso que o nosso Deus desejou quando escreveu: não matarás. Aqui na conclusão, o autor é bem direto para resumir a aula de hoje. E ele resume já trazendo aqui uma proposta de mudança de vida, de mudança de atitude. E que mudança é essa, né? Conduzir a nossa vida cristã com o nosso coração limpo, né? Sem ódio, sem ira, sem contenda, sem cólera. E com isso, contribuindo também para que isso seja evitado no nosso meio, evitado no meio da igreja. A ideia geral da aula de hoje, como também do texto bíblico, é evitar desavenças. Mas se por acaso acontecer, a proposta aqui é que a gente procura resolver o mais rápido possível, com o pedido de perdão e reconciliação. Não deixar que o ódio, que a cólera, e a ira domine o nosso coração, porque vai dominar o nosso viver cristão. E daqui um dia estamos aí produzindo mau testemunho na igreja, mau testemunho até mesmo diante do mundo. Para Deus, para Jesus no Sermão do Monte, isso resume, isso conclui o não matarás. Para os judeus, só entendia se fosse o homicídio. Mas para Jesus, para nós súditos do reino de Deus, é não deixar o coração ser contaminado por esses sentimentos ruins. E assim podemos extrair a lição da lição. Resumindo tudo hoje, nós aprendemos que Deus deu a lei para o povo de Israel. Nessa lei tem a determinação: não matarás. E Deus fez isso para valorizar ainda mais a pessoa humana. Porém, os judeus entenderam errado. Entenderam que o não matarás era só homicídio. Só não matar. Aí vem Jesus e dá uma melhorada nesse entendimento aí. Jesus vem e ensina, né, que não matar alguém está envolvendo o coração. Está envolvendo o nosso íntimo, o nosso anterior. Uma vida cristã que agrada a Deus, sem ódio, sem contenda, sem ira, sem cólera, sem desavença no nosso meio. A ideia é nos aproximarmos ainda mais de Deus, para que a nossa vida se torne mais espiritual, né? E assim possamos salvar vidas, ao invés de matar, né? E assim possamos ter um viver com um bom testemunho,
até Jesus voltar e buscar a sua igreja. E assim, meus irmãos, chegamos no final de mais uma aula, mais uma lição do nosso canal, desse projeto Apoio à EBD. E eu quero agradecer você que chegou até aqui, você que veio assistir conosco. Agradecer o seu apoio, a sua audiência nessa aula, nesse trimestre. Muito obrigado. Muito obrigado por ter vindo assistir. Muito obrigado por compartilhar, por nos ajudar nesse projeto. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, tá? Clica aí no like, clica no sininho para ser avisado no próximo vídeo, na próxima aula. E compartilhe aí. Ajude o nosso canal, ajude esse projeto, porque estamos aí na lida, né? Ensinando, compartilhando, ajudando os irmãos a entender a lição e também até mesmo a ministrá-la. Avisar que estamos aí nas redes sociais, tá? Tem aí o nosso Facebook, onde fazemos ali postagens sobre a aula, sobre a lição. Tem também aí o nosso Instagram, e fazemos também postagem, alguns alertas ali, algumas perguntas, algumas questões relacionadas com a lição. E tem também o nosso WhatsApp, que você pode entrar em contato conosco para uma ministração, comentário da lição, até mesmo um seminário de EBD, né? Nós estamos fazendo esse trabalho aí de ministrar seminário. Inclusive, eu quero aqui agradecer e mandar um abraço ao pastor Lindomar e aos irmãos da Assembleia de Deus Campo de Baviera, né? Estivemos ali no final de semana passado, ministrando ali o seminário da Escola Bíblica Dominical, onde apresentamos propostas e soluções para melhorar ainda mais a EBD naquela igreja. O certo é que eu fico muito feliz por vocês terem chegado até aqui. Muito obrigado, que o Espírito Santo te abençoe. E se você for ministrar essa aula, se você for ministrar essa lição, o meu desejo é que o Espírito Santo te guie, te ilumine e te conceda uma ótima aula. Se Deus nos permitir, meus irmãos, na próxima aula estaremos aqui para ministrar e estudar com vocês a próxima lição.